Olá, caro aluno, tudo bem? Como é que você vai? Resolvi gravar uma aula de um bug que os alunos estão me reportando e que possa ser que já tenha resolvido quando você estiver assistindo esse curso. Mas eu resolvi gravar essa aula porque a gente vai fazer de uma outra forma para resolver o problema, tá? É um bug que está ocorrendo na carga dos dados, né? Logo no início do nosso curso, que são esses dados de vinho, que foi da aula anterior. E que caso esteja ocorrendo com você, siga a nossa aula, essa aula de bug, que eu vou explicar tudo direitinho que você vai fazer. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou direto para o Databricks, vou mostrar lá como é que a gente vai resolver esse problema. Claro, mostrar o bug, né? Um bug ocorrendo. E aí a gente vai fazer um contorno, tá? Já coloquei na apostila o script, eu acabei colocando no final, tá? Coloquei no final da apostila informações do script sobre esse bug, ok? Mas faz parte, o processo é esse, todo software tem bug, e eu estou aqui exatamente para que a gente possa ir resolvendo, tá bom? Bem, já estou aqui no Databricks, e a ideia é que eu carregue os dados de vinho, aquilo que você carregou na última aula, tá? Eu tenho aqui carregado os dados, carregou normalmente. Mas eu vou fazer uma nova carga desses dados para mostrar a você que pode ocorrer algum problema. Então vou colocar aqui, ó, carga vinho. Ok? Vou colocar aqui, ó, carga vinho. O nome da pasta que eu quero que carregue, tá? Vou executar o browse. E vou carregar o arquivo. Pronto, aqui está o arquivo. Eu vou carregar nesta pasta, na pasta carga vinho. E aí ele vai fazer a carga normal, né? Vai fazer o upload para o DBFS. E eu vou tentar construir uma tabela, como foi feito na aula passada, né? Só que a aula passada você viu que foi com sucesso e com esse bug não está ocorrendo. A gente vai ter uma alternativa para carregar essa tabela. Então ele está fazendo upload do arquivo. Terminando já de fazer o upload, ok? Eu estou carregando aqui para uma pasta secundária, tá? Porque a pasta carga já está preenchida com o arquivo lá sem problema nenhum. E eu vou fazer a alternativa dentro da pasta que você vai trabalhar aí também, que é a pasta carga. Aqui é só para mostrar a você como o bug ocorre. Então ele está carregando. Pronto. Carregou. Só que eu vou criar a tabela, tá? Através do wizard, tá? Então o bug está aqui. Eu vou selecionar o cluster que a gente está trabalhando, se lembre sempre disso. Vou dar um preview. Preview com informação. Tá? Vou botar aqui vinhos, tá bom? Para que ele possa carregar. Então, quer dizer, teoricamente carregar, né? Primeira linha é o cabeçalho, exatamente como foi na aula passada. Eu não vou alterar aqui, tá? Não vou alterar aqui, porque ele vai dar o erro e a gente não vai conseguir carregar. Então, teoricamente, na aula passada, a gente chegou a essa etapa, renomeou o cabeçalho, né? Disse qual era o tipo dos atributos, né? Nós falamos isso, mostramos isso. E aí eu dava o create table e na minha aula, no vídeo, eu carregava normal. Mas para alguns alunos não está carregando. Então, vou executar o create. Vamos aguardar. Ele está executando. E acontece esse erro, ó, internal serve erro, ou seja, ele não consegue criar a tabela, é um erro interno do Databricks, tá? Eu já coloquei na comunidade, as pessoas devem verificar, e quando você assistir essa aula, talvez já tenha sido resolvido. Então, como é que a gente resolve isso? Eu não consegui carregar a tabela, tá? A tabela não foi carregada. Então, você vai clicar aqui, ó, em Create Table in Notebook e ele vai criar um script, tá? Um script para que você carregue. Ele já traz tudo direitinho aqui, bem organizado para que você possa criar. O que eu vou fazer? Eu organizei o script de acordo com nossa aula, então não vou usar esse script default. Eu vou pegar o script que está na nossa apostila. Aí nesse script sim, a gente vai executar. Então o que é que eu vou fazer? Vou mostrar na apostila onde está e a gente vai executar o script e vai carregar a tabela sem problema nenhum, tá? Sem nenhum problema. Então eu estou aqui na nossa apostila e tá lá no final da nossa apostila você vai encontrar scripts em PySpark, em Python, tá? Erro ao carregar o arquivo vinhos no mundo.csv.
Então a primeira coisa que eu estou definindo aqui é bem diferente. Lá ele não definiu isso. Eu estou definindo o esquema da tabela para eu não perder o esquema que eu tinha apresentado na aula passada. Então você cria vamos dizer assim, um data frame que guarde a estrutura do esquema, tá? Eu estou importando aqui os tipos de dados do Python, tá? Do PySpark para SQL. Depois eu vou executar exatamente a carga. Estou alocando aqui onde é que está o arquivo. Aqui o vinhos do mundo lá na table carga, que é CSV. Vou informar que tem cabeçalho, delimitador, tudo direitinho. E aí eu executo o read do CSV. Então são comandos do PySpark, tá? Ele já traz isso pronto para você. E você pode utilizar aqui para carregar qualquer tipo de arquivo CSV. E aqui eu estou dando um display no data frame. A gente vai ver isso nas aulas mais para frente. Não fique muito preocupado com isso. Nas aulas mais para frente a gente vai destacando, vai falando, vai montando a estrutura, tá? Então ele vai guardar isso em um data frame, tá? Num objeto dentro do Spark. Depois eu vou criar uma visão. Eu posso criar uma visão em SQL. Essa visão ela vai simplesmente criar temporariamente, né, uma visão para que eu possa dar select. E depois eu vou criar a tabela de forma permanente. Esse comando aqui, ó, você vai aprender sobre Parquet. Eu tenho uma aula fantástica sobre Parquet, mas lá na frente, fique tranquilo. E a gente vai salvar a tabela, tá? Vai salvar a tabela definitiva. Para quê? Para que você possa usar durante toda a sua aula aqui, sem problema algum, sem problema nenhum. Então, esse comando aqui do write em Parquet, que você vai ver mais na frente, vai salvar a tabela de dados. Exatamente como era o Wizard que teria que ter feito, né? Só que ele está com um bug. Então eu vou levar todo esse script para lá, tá? Vou deixar prontinho e a gente vai executar. Quando eu voltar aqui, a gente já está direto lá no Databricks. Pronto, já estou aqui no Databricks. Aproveitei aquele script que ele gerou automático, tá? Posso renomear aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, carga, dados, vinho, tá? Só para que você saiba que a gente está aproveitando aquele script, tá? Tá aproveitando. Trouxe aqui o esquema da tabela está aqui, tá? Então eu só vou definir aqui, guardar aqui nessa estrutura. Deixa eu rodar Shift Enter, você executa. Deixa eu taxar aqui o meu cluster, porque ele não estava taxado. Esqueci de atachar, mas tudo bem, já está taxado. Você já sabe que toda vez que você tem que rodar, você tem que atachar o seu cluster, tá? Tem que atachar o cluster, senão não executa, senão ele não guarda a informação. Precisa do cluster estar em execução. Então, eu vou executar aqui agora. Pronto, ele já guardou nesse atributo. Esse atributo, ó, ele vai vir para aqui, ó. Para quê? Para que ele pegue o cabeçalho que foi definido aqui nessa estrutura e coloque, né, quando eu carregar os dados. Então, aqui eu estou usando uma estrutura em Python. Tá vendo o read do arquivo? E esse arquivo é o arquivo que eu estou trazendo aqui, ó, file location, tá aqui, tá vendo? Tá em table, carga, vinhos no mundo.csv. Então ele vai trazer todos os dados e vai fazer a carga e vai guardar dentro de um data frame, tá? Então vamos lá. Shift Enter. Shift Enter. Tá fazendo a carga no data frame. Fazendo, pronto, já carregou. Então isso deveria ter sido feito no Wizard, não foi feito. Então eu estou fazendo através de script, tá? Vamos ver se o pessoal dá uma consertada nesse Wizard, tá? Mas se não tiver, a gente faz com outro script. Aqui eu vou criar uma view temporária para poder mostrar a você que os dados estão aqui, tá tudo perfeito, tá? Só para mostrar a você, tá? A gente vai ter mais lá na frente estruturas de SQL, nós vamos ver isso. A view foi criada, super rápida, e aqui você pode mostrar, tá? Você pode mostrar a informação, é o mesmo nome que está aqui, tá? Então, vou mostrar em SQL, você vai aprender sobre as diretivas, tá? Fique bem tranquilo. Eu só estou criando essa alternativa para que você não fique sem carregar a tabela. Então, só para que você veja funcionando. Pronto, aqui os dados, tá vendo? Fiz um select, ó. Usei um SQL para fazer isso. Para gravar a tabela de forma permanente, com esse nome vinho, para ficar lá de forma permanente, para que você possa usar em qualquer notebook, né? Você vai aprender muito mais sobre isso. Eu tenho que executar o comando write para gravar nesse formato Parquet. Vamos ter uma aula de Parquet. Fique tranquilo, vou explicar fantástico o Parquet. E aí ele vai criar a tabela de forma permanente. Vamos executar. Opa, como eu já tinha a tabela vinho criada, perceba, vamos ver aqui, ó. Em dados, se eu chegar, vinho já está criada, tá vendo? Eu vou criar outra, vou botar outro nome.
Vou botar aqui vinho carga, mas aí se você não conseguir, assim como eu, ó, deu erro porque eu já tinha a tabela, tá? Se você não... Posso deletar, se você quiser, ó. Posso deletar aqui, ó. Posso chegar e deletar, só para você ver que eu posso carregar como vinho, tá? Vou deletar as duas. Deletar essas duas, porque essa vinhos foi a que carregou errado. A gente percebeu isso, né? Deixa eu deletar as duas. Foi até bom ter acontecido isso, né? Para você ver como é que a gente faz essa orquestração. Vou deixar vinho mesmo, que é o nome da tabela que você vai trabalhar, que é a vinho, tá? E vou executar de novo. Ele disse aqui, ó, ela já existia, não tem problema. Vamos executar. Vamos lá. Está executando. Eu vou mostrar a você a tabela criada lá no Data, tá? Ele vai estar criando a tabela. Está fazendo a carga. Está aproveitando os dados que eu deixei no Data Frame e pronto, copiou. Venho aqui em Data, ó, vinho aqui. Posso clicar. Pronto, carreguei. Era isso que eu queria que o Wizard fizesse, tá? E o Wizard acabou não fazendo. Então, essa carga aqui deveria ter sido feita via Wizard, que você viu na aula passada. Mas não teve problema, a gente acabou construindo aqui de uma outra forma, via script, para você ver como o Databricks ele é legal, como ele é versátil de fazer. É uma plataforma realmente completa. Você não fica na mão com o Databricks. Ok, cara aluno? Se você passou por esse bug, faça exatamente o que eu estou fazendo nessa aula. Se o bug já foi resolvido, ótimo. Você usa o Wizard e carrega a tabela vinho. Ok? Um grande abraço, um prazer estar com você aqui no nosso curso.